Boa noite, turma. Tá dando para me ouvir? Ei, minha irmãzinha tá aí. Adriene. Tudo bem, Adriene? Tá dando para me ouvir direitinho? Boa noite, Nath. Tá dando para me ouvir, então tá bom. Beleza. E aí, conseguiram revelar o Soma-Si e o Conte-Si? Conseguiram pelo menos dar uma passada lá, porque isso é uma continuação das duas fórmulas, né? Mas é uma fórmula um pouco diferente, né? Mas ela é um complemento daquela outra. O quiz, só 7 pessoas responderam, né? Não vou falar nada com vocês. Mas hoje a gente vai falar também sobre aquela questão do quiz, tá, gente? Sobre o uso, né, da interrogação, né, e o uso também do asteriscos. Eu não coloquei, mas a gente vai falar sobre eles quando a gente coloca ele dentro de uma fórmula. Extremamente interessante aí para vocês ver esse conteúdo. Mas é importante, né? Essa aula aqui, como é uma continuação do Soma-Si e do Conte-Si, ela é importante depois, para quem não viu ainda, voltar aí nos vídeos atrás que tem a aula aí no caso aí ela em 3 minutos, bem explicado, dá para pegar. Ok? Esperar mais um pouquinho a turma entrar aí. Às 9 horas, quem animar, tá, gente? Nós vamos falar sobre vídeo currículo lá no Vagas de Emprego BH. Nós vamos estar ao vivo lá batendo um papo de 1 hora mais ou menos sobre esse conceito aí de vídeo currículo. Quem tiver interesse, lá no Vagas de Emprego BH, nós vamos fazer uma live ao vivo lá 9 horas. Praticamente quase todas as quintas nós vamos fazer live lá. Na próxima quinta, não fale para ninguém, tá, gente? Isso aqui é segredo entre nós. Mas eu vou trazer um dos melhores caras do Brasil, vamos se dizer, para falar sobre LinkedIn. Ele vai estar entrando comigo, é o Cristiano. É um dos caras fenomenais que conhece da plataforma, é o cara que dá palestras aí, Brasil inteiro, e já foi até, se eu não me engano, na sede do LinkedIn em Nova York, para aprender sobre LinkedIn e falar também. Então nós vamos fazer uma live 9 horas, dia 21. Mas nós não estamos ainda publicando não. Mas e vocês também não falem, tá, gente? Depois a gente faz a publicação. Mas vocês vão ver. O cara é fantástico, Cristiano Santos. Depois quem tiver curiosidade, vai no LinkedIn dele, ele é um dos. Chama. Como que é? Top. Esqueci o nome. Top Voice, que chamam, que é um título que o LinkedIn dá para algumas pessoas que. Referência sobre LinkedIn. E ele vai bater um papo comigo de 1 hora, lá no Vagas de Emprego BH. Na quinta que vem, 9 horas. Aí eu vou falar com vocês aqui antes, né? Nós vamos ter aula. Então aí eu comento com vocês. Então já se preparem. Vai ter muita gente, viu? Dependendo na outra semana, eu vou trazer talvez um atleta, depois eu vou trazer um ator de televisão. Então meio que tudo esquematizado, pra gente falar sobre várias coisas legais aí. Sobre emprego, essas coisas. Só que o ator eu não vou falar pra vocês aqui, né, gente? Senão é surpresa. E nem o jogador de vôlei, tá? Só sei que ele é jogador de vôlei. Guardar mais um pouquinho a turma entrar aí. Então, só repetindo, né? Quem não deu como se diz, deu uma olhada de novo aí nessa questão do Soma-Si e Conte-Si, não esqueçam, gente, volte, né? Depois dá uma revisada no conteúdo e vem para a live, tá? Vem aqui, vê a matéria que nós vamos fazer aqui hoje, para a gente ver como é que é feita a conexão dos dois, tá? Não posso ficar falando muito não, Nath, senão tá doido, senão não entrego o ouro para vocês aqui, apesar que é um grupo restrito aqui, né? Mas não posso ficar entregando não. Mas tem, esse cara que é o top aí dos top do LinkedIn, um jogador de vôlei e um ator de novela da Globo. Só posso falar que ele é da Globo.
Mesmo quem não gosta da Globo, veja, tá, gente? Que é interessante. Esperar mais uns 2 minutinhos aqui. Para a próxima aula, turma, na segunda, eu vou colocar aqui também da região aonde? No canto esquerdo aqui? Mas eu vou aumentar aqui. Eu vou inserir linhas, mas aí vocês vão seguir comigo de outra forma, tá, gente? Eu vou inserir linhas aqui, né? Acaba que vai ficar com a referência diferente, só para ficar melhor para vocês verem, tá bom? Vê se ficou melhor agora. Ficou melhor, Adriane? Beleza. Só que aí nas horas das referências aí das células, vocês seguem o que tá de vocês aí, tá, gente? Como se fosse lá na coluna A mesmo, ok? Só pra gente não perder aqui. Esperar mais uns 2 minutos aí para ver se entra mais alguém, pra gente seguir. Conseguiu, Nath? Se conseguiu, tá ótimo, é. Você entendendo um pouco do Conte Si sozinho, né? Dá para já ter uma ideia do que ele funciona. E depois, o Conte Sis, nada mais, né, com um S aí no final, que é um complemento, né? A gente pode colocar vários outros critérios, né? Ele vai contar se puxar aquela região, se puxar aquele produto, aí ele faz a contagem. Então, né, necessariamente aí a gente tem pode ter essa facilidade aí na hora de contar, fazer alguma coisa do tipo. Para a próxima aula, né, a gente vai ter, eu vou falar para vocês, eu ia começar a falar, né, acabei que não falei. Eu vou fazer a publicação aqui na página da imagem da planilha, mas aí dependendo dessa planilha vai ser um pouco maior, ok? Vou até tentar fazer pelo Google Drive, mas eu não sei onde a gente podemos publicar, né? Porque se eu publicar diretamente aqui no link da página, a gente pode ter problemas, né, de outras pessoas pegar essa planilha. Mas eu vou dar um jeito. Nem se eu coloco a imagem aqui antes, bem antes, coloco ela dependendo amanhã, para quem puder já ir construindo ela, vai ser importante para a gente seguir, porque na próxima aula também eu volto a falar de Soma-Si, para a gente ter vários outros exemplos, tá? De Soma-Si e até mesmo para o próprio Conte-Si. Porque eu acho que é uma ferramenta, aí falando, né, sobre teste de Excel no mercado, é extremamente importante a gente conhecer o Soma-Si e o Soma-Sis. Aí mesma coisa, né? O Conte-Si, o Conte-Sis, né? O Conte-Número, né? Que a gente já viu, o Conte-Si e o Conte-Sis. Nós vamos falar aqui também hoje, tá? A maioria das vezes, alguns testes de Excel no mercado cai um dos três. E é importante a gente entender a lógica deles e como eles funcionam. Combinado? Vou fechar aqui os comentários e vamos seguir, tá, turma? Vou desativar para vocês verem a tela melhor. Ok?
Então vamos lá, né? O que é necessariamente, né, o quanticis e o com e o soma-se? Nós temos duas funções aí no Excel, onde ela vai fazer a contagem, se achar um critério, e a soma se achar também um critério. Aí nós estamos falando de conte-se e soma-se apenas, né? Hoje aqui na aula é o soma-ses e o conte-sis. Necessariamente essas duas outras ele vai fazer novos critérios, né? O conte-se e o soma-se é apenas um critério. E essas outras duas de hoje são critérios novos. Nós podemos colocar mais de um critério, né? Então a gente vai colocar, pode ser contagem do produto e tal região. A quantidade também da mesma forma. E além disso, a gente vai colocar a questão do quiz, que eu vi que poucas pessoas tentaram responder, que é o uso, né, aí da interrogação e também no caso do asterisco, ok? Como que ele funciona dentro das fórmulas. Aí é independente de alguma fórmula de conta e soma, você utilizando eles dentro das fórmulas, vocês vão ver como é que eles funcionam, ok? Vou até colocar, deixa eu colocar aqui embaixo, vai ser o símbolo aqui, ok? Nós vamos brincar com esse cara e esse cara aqui depois, tá? Só para vocês verem aqui qual que é o impacto dele e como que eles funcionam. Então vamos lá. Aqui nós temos uma região, necessariamente, ok? A gente vai colocar aqui uma região que a gente gostaria, aqui um tipo de produto, e aqui vai aparecer a soma, ok? E aqui vai aparecer a quantidade. Primeiro nós vamos para brincar com soma-se, ok? A mão aqui, nesse momento, eu vou colocar aqui a mão norte, ok? Norte. Quero ver norte e sofá. Quero ver qual que é o valor desses dois critérios aqui que eu estou informando para o Excel. Quero saber na região norte e sofá qual que é o valor. Que se tivesse mais itens aqui, ele poderia fazer uma soma maior para a gente. Combinado? Então, vamos só brincar aqui nesse momento com essas seguintes aqui. Então, vamos lá. Igual, soma-ses. Aí é ses, ok, gente? Tem um S no finalzinho. Então, vocês podem checar aí que tem um S no finalzinho, tá bom? Não é o soma-se lá, não. Soma-se a gente já viu e quem não chegou a ver, se puder, volte na aula lá anterior sobre soma-ses. Então, ok. Então, vou dar um duplo clique aqui, ele vai abrir a função para mim. Aqui ele fala, ok? Intervalo que vai ser somado, critério 1, intervalo do critério e o critério. Só que nós vamos sempre abrir no FX, porque eu acho importante a gente olhar isso aqui, tá bom? Então, o que eu quero somar? São os valores, ok? Vou selecionar os valores. Aqui, como eu estou fazendo uma fórmula apenas de uma célula, eu não vou arrastar, não tem problema nenhum deixar destravado, não. Mas, se eu fosse arrastar essa fórmula para outras, F4 uma vez, ok? Seleciona F4 uma vez, travo linha e coluna, ele não sai daqui se eu arrastar para a linha 50.000, ok? Qual que é o meu critério? Meu intervalo de critério, eu vou considerar primeiro a região, ok? Estou selecionando a região, F4 uma vez de novo. Então, eu já tenho o que eu quero somar, ok? Qual o intervalo de critério que você vai me falar e meu primeiro critério. Meu critério é essa célula aqui na região que é a norte, ok? Então, necessariamente aqui ele já faz, esse aqui é o soma-sis, é o soma-si sem o soma-ses, ok? Sem colocar mais um critério. Quando a gente vai fazer o soma-si, ele tem um intervalo que vai ser somado, um critério e o intervalo do critério e o critério que nós gostaríamos de receber. Então, até aqui, esses três primeiros itens é o soma-si, sem o S no final, ok? Então, se eu fechar aqui, ele vai funcionar como soma-si. Mas eu não vou fechar, eu vou colocar mais um critério para ele. Intervalo 2, então eu vou marcar sofá, ok? A parte do produto aqui. Vou apertar F4 uma vez. E meu critério vai ser o produto. Olha lá que o resultado aqui já mudou. Quando não tinha esses dois, estaria 400, ok? Então, vou apertar o F4 aqui para vocês verem. Ok? Então tá aqui, ó. Então, estou marcando lá. O meu intervalo a ser somado vai ser a coluna de valor. O intervalo do critério 1 vai ser a região. O meu critério vai ser aquela única célula que tem escrito lá norte. Meu critério 2 é os produtos. E
o critério, qual a célula que mostra qual é o critério que eu quero, é a célula, no meu caso aqui é a I3, mas é onde está o produto, ok? Então aqui eu tenho a primeira, a conjunção do soma cis, ok? Então vou dar ok aqui, ele fecha para mim, ó. João Paulo, no norte, na região norte, o sofá que nós temos aqui de soma dele é R$100, ok? Aqui vocês vão ver que está muito na cara, tá, gente? Ele está aqui, ok? Mas vamos mudar aqui, ó. Vamos supor, interessante, que esse norte aqui está a mesa. Se eu colocar sofá, o que acontece? Lá, o 400. Ele somou esse e esse. Combinado? Então é só um exemplo para vocês verem que ele faz a soma com dois critérios. Se eu tivesse um terceiro critério, gente, ele ia funcionar também do mesmo jeito, tá bom? Não teria problema nenhum. Ele iria fazer o trabalho da mesma forma. Nós posso fazer aqui pelo menos com data, mas aí vou fazer depois uma puxada com data aqui, mas aí um quebra-galho. Mas para a próxima aula a gente vai fazer mais objetivo, tá? Depois a gente faz essa forma aqui. E vamos fazer agora da quantidade. Conte-se, ok? O conte-se necessariamente é igual conte. Ele vai estar aqui, ó, conte-ses, ok, gente? Conte-ses com S no final. Conte-ses. E vou abrir lá no FX para vocês verem a caixinha. Primeiro ele me pergunta qual intervalo que eu quero. Vou pegar aqui a região norte. E meu critério é a região. Aí lembrando, lá em cima eu marquei o critério, né? Todo o intervalo, estou travando com F4. O meu critério, o intervalo do critério, então sempre, né? Quando a gente já viu isso em algumas aulas antes, sempre que tiver escrito intervalo, eu travo com F4, ou então vou renomear esse intervalo com um nome, que aí eu vou puxar só o nome da célula, tá? Que eu renomeei. Mas falou de intervalo, marca tudo, F4 uma vez. Então, meu critério primeiro é a região norte, meu segundo critério é o produto, vou apertar F4 uma vez, selecionei, apertei F4, e meu critério vai ser, de novo, a célula I3 aqui no meu caso, ok? Ele vai ficar dessa forma aqui. Ele vai me falar qual é a quantidade, né, nesse intervalo, dois intervalos aí que nós selecionamos, a quantidade que nós vamos achar de região norte com produtos escritos sofá, por exemplo. Né? Aí nesse caso aqui ele já me mostra que achou duas seleções. Ok? Eu vou dar ok aqui. Então ele me fala, ó, João Paulo, eu achei aí, eu vou só centralizar aqui, tá, gente? Eu achei aí, ok? Dessa seleção que você me solicitou, R$400 de soma de produtos que estão na região norte com produto sofá e achei 2 itens, ok? Isso foi o que ele achou para mim. Se eu mudar aqui de sofá, sei lá, para cama, será que nós vamos ter? Cama não tem nenhuma cama na região norte. Vamos ver na sul? Na sul eu tenho 2 camas, ok? E a soma dessas camas é R$400. Vamos ver na leste. O que nós temos na leste? Não, aqui em cima, né? Leste. Não tenho cama na leste. Será que eu tenho sofá? Tem um sofá na leste que me custa lá R$150. Tá aqui certinho. Vamos ver se eu tenho mesa. Mesa, tem uma mesa, R$300, uma mesa. Ok? Abrindo para comentários, tá, gente? Então vamos lá, gente. É hora de comentar para a gente fazer algumas outras coisinhas a mais. Tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, se pedir para abrir aqui a fórmula, eu abro para vocês. Então o soma cis, né, ele está acrescentando novos critérios, ok? Então, vocês vão sempre acrescentar alguns novos critérios para a fórmula funcionar, né? Em qual dos dois, Adriane? Apareceu o valor? Ou só uma das fórmulas? Então, tipo assim, ó, para quem, vamos lá, gente, só para quem, eu vou voltar a fazer a fórmula aqui de novo com os comentários abertos, tá? Estou deletando as duas. Então, vamos lá. Se apareceu alguma parte, vamos supor, apareceu zerado, aí depois você olha para mim, tá, Marcelene? Marcelene mesmo. Marcelene, se a região e o produto
se existe, né? Olha na sua listinha aí se existe na região tal que você pediu o produto tal, se existe mesmo a informação. Porque aí pode estar zerado mesmo, tá? Não tem problema nenhum não. Aí, como se diz, está zerado, não tem produto naquela região, né? Necessariamente você não tem um produto, então fica zero mesmo, tá? Mas vou voltar e fazer devagar de novo, que aí para vocês acompanhando. Então vamos lá, igual, soma cis, ok? Vou abrir parênteses. Vou abrir o fx de novo, ok? Então, qual que é o meu intervalo de soma? Meu intervalo de soma é os valores aqui, ó. Então, estou clicando no 100 aqui com o botão esquerdo e arrastando até o 300, ok? Então, fica F3 aqui no meu caso, 2 pontos F8, estou apertando F4 uma vez para travar, ok? Então, vamos fazer junto aí. Então, travei aqui o intervalo a ser somado. No intervalo do meu primeiro critério, qual que é o critério que eu quero primeiro? As regiões, ok? Então, quando fala intervalo, não é apenas uma célula. Intervalo é a coluna aqui, ó. Estou selecionando todos esses intervalos de nome aqui da região. Vou apertar F4 uma vez. Falou em intervalo, travamento de célula. Aperta F4, ok? Qual que é o meu critério? Se eu tenho meu intervalo, meu critério 1, se é região, o meu critério tem que ser uma célula que contém as regiões. Então, cliquei em cima do leste aqui, ó. Ok? Cliquei em cima do leste. Só que eu quero somar que seja da região leste com um outro produto, ok? Com algum produto. Então eu vou no meu critério 2, intervalo de critério 2, vou marcar primeiro, valor de intervalo não é célula única. Intervalo é uma coluna inteira, ok? F4 mais uma vez, travei porque eu quero essa coluna aqui que ele acha para mim a mesa, ok? Mas eu vou falar o critério 2 para ele, que é uma única célula. Quando falou que é critério, sem estar escrito intervalo, é apenas uma célula. Então vou clicar aqui no mesa. Todo mundo está nessa linha aqui, gente? O resultado, aqui já aparece para mim o resultado. Não leve em consideração as células da minha planilha, tá, gente? Porque eu incluí colunas e linhas acima. Leve em consideração de vocês. Adriene, apareceu o resultado aqui? Se apareceu, deu ok. Então, aí depois é brincar aqui em cima, tá, gente? Pode ser que dê zero aqui? Pode. Vamos supor, nesse caso aqui vai dar zero. Qualquer outra região sem ser a leste aqui vai dar zero, porque na sul nós não temos mesa, ok? E nem na norte também nós não temos mesa. Então, zero, ok? O seu aparece zerado, vê se o texto não está branco. Muda a fonte aí da cor aqui. Vê se está preto mesmo, se não está branco, que pode ser que aconteça, tá? E aqui em cima, qual que é o valor que está? Se está contábil, se não está, se está geral. O seu está leste e mesa e não aparece o valor? Pode ser formatação da célula. Se for o caso, também pode mudar a fonte aqui em cima, o contábil. Tenta mudar para contábil aqui, ou geral, para aparecer talvez o valor, tá? Se não, depois eu tenho que olhar com você. Depois você me manda um vídeo para eu ver o que aconteceu. Vamos lá para o Conte Si. Vou fazer o Conte Si aqui, Marcelene, aí você me avisa aqui, tá? O que aconteceu aí depois. O Conte Si necessariamente é igual a Conte Cis, ok? O terceiro item aqui, Cis.
Vou abrir ele, vou abrir o fx. Mesmo conceito do outro, só que aqui, como eu não tenho um intervalo a ser somado, ele vai só contar, então ele não tem um intervalo de soma. Então aqui você só vai preocupar com o intervalo do critério e o critério. Intervalo do critério, critério, e assim por diante. O intervalo do critério, para mim, norte, F4 uma vez, marquei todas aqui da região norte. Meu critério 1 é a célulazinha norte aqui. Mesmo conceito, intervalo de critério tem que ser travado e tem que ser mais de uma célula. Apenas critério, uma célula apenas. Intervalo de critério 2, os produtos, apertei F4, ok? E meu critério 2 é produto aqui, que no caso é a mesa, tá bom? Ficaria dessa forma aqui. E está dando 0 ali por quê? A única região que tem mesa é na leste. Ali está, como a gente selecionou a célula, está escrito norte, ele vai dar 0 mesmo, porque nós não temos nenhuma mesa na região norte. Ok? Então, dá 0 mesmo, tem que dar 0 por causa disso. Mas se eu coloco aqui leste de novo, ela aparece. Então aqui eu consigo checar todos os meus produtos, em quais regiões estão fazendo uma soma e contando, ok? Então, além disso, com mais de um critério. Se eu tivesse outro critério aqui, eu poderia fazer e ele vai aparecer novamente, tá, gente? Um terceiro critério, um quarto critério, aí é só ajustar a planilha para ela funcionar desse jeito. Deu certo aí agora? Ok, então. Então, assim, o conte-se e o soma-sis, né, necessariamente, é algo a mais aí que vocês estão percebendo que vai trazer novos critérios, né? Dois critérios, três critérios, quatro e assim por diante, onde vocês vão conseguir manipular isso, né? Nesse momento aqui nós estamos apenas digitando essa informação ali, né? Leste mesa, mas tem outras opções, ok? Marcelene, se fez tudo certinho, pode ser alguma coisa de configuração. E depois você me manda via vídeo, você manda um videozinho para mim no direct que eu olho para você, tá bom? E a gente refaz aí. Mas o conceito, você entendendo, aí talvez é por causa de configuração mesmo aí do computador, mas o conceito eu preciso que você entenda, né? Como que ele funciona e como que é o objetivo do Soma 6 com o Conte 6 também, tá bom? Agora sim, eu vou fechar aqui de novo para a gente bater um papo aqui de outra função aqui também. Que a gente pode utilizar aqui para ajudar nesse caso, tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo a digitação, né? Estou digitando aqui os produtos e assim por diante. Aqui nós temos apenas 3 regiões e eu vou fazer uma lista suspensa aqui para a gente não precisar de ficar digitando elas, tá? A gente vai apenas selecionar nossos itens, ok? Então, aí para todo mundo a gente vai vir aqui na aba Dados. Então, todos vão ir na aba Dados, por favor. Estou em cima do leste aqui, tá, gente? Cliquei na célula leste. Na aba Dados, eu vou ter uma opção aqui, ó, que chama Validação de Dados. Tenta achar aí todo mundo, por favor. Acharam? Ok. Vou vir aqui na validação de dados. Vou selecionar esse primeiro item aqui, ó, validação de dados. A validação de dados, ela vai colocar algumas restrições nas células para a gente, ok? Ela vai restringir, permitir alguns critérios que a gente determinar para o Excel. Então, vai nas configurações que vocês estão vendo, vai ter aí, ó, critério de validação, permitir qualquer valor e assim por diante. Nós vamos ter uma aula depois só disso aqui, tá? Mas para ajudar no Soma-Si no Conte-Si, eu acho que é legal eu falar sobre isso aqui com vocês, tá? Então,
Então aqui no permitir eu tenho qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, apenas data, apenas horas e assim por diante. Nós vamos poder restringir essa célula aqui, dela receber valores diferentes do que a gente solicitar, ok? É diferente do que eu estou fazendo a minha planilha, não quero que ninguém digita nada nela. A pessoa vai ter que ir lá e listar algo, ok? Eu estou colocando aqui a opção lista. E aqui ele me pede uma fonte. Eu tenho duas opções nesse caso, tá ok? Selecionar uma fonte, mas também, como é poucos itens aqui, eu vou digitar esses itens, tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, norte, ponto e vírgula, leste, ponto e vírgula e sul, ok? Então, norte, leste e sul, ok? Marquei permitir lista, norte, leste e sul. Desculpa. Norte, leste e sul. Vou dar um ESC aqui. Aí quem quiser depois, é lógico que nós vamos fazer uma aula sobre isso, né? E vai ter uma mensagem de entrada, um alerta de erro. Sobre esses itens aqui eu não vou passar para a gente não perder o foco aqui dessa função. Então coloquei uma lista, norte, leste e sul, vou dar OK. E agora aparece uma caixinha de drop-down, né? Que é necessariamente uma caixinha aí para a gente selecionar, ok? E quando eu seleciono eu vou ter os 3 itens aqui, ó. Eles estão aqui para eu fazer a minha seleção, norte, leste e sul, ok? E assim eu posso fazer também para os itens do produto, que eu vou fazer agora, ok? Então aqui eu tenho norte, leste e sul, aí é só fazer a seleção que a gente quer. Vamos fazer o da mesa agora, do produto? Só que do produto eu vou fazer diferente, ok? Eu vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui embaixo, mesa, sofá e cama, ok? Os 3 itens que nós temos aqui. E tem que ser idênticos, tá, gente? Que senão a gente pode ter problema depois quando for fazer, que, como você sabe, soma-se e o conte-se pode ser com acentuação de problemas, sem acentuação de problema, mas a gente vai ter uma forma de resolver isso também. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui na mesa eu vou vir aqui de novo, ok? Lá na aba dados, validação de dados, selecionei validação. Vou escolher lista novamente. Só que agora, de vez de digitar aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar esses caras aqui. Selecionei os 3. Ele mesmo já trava para mim, que vocês podem ver que já existe os cifrões aí, ó. Ok? Eu selecionei aqueles 3 itens. E agora no drop-down vai aparecer para mim os 3 itens lá. Para eu fazer a função, ok? Para eu colocar aí minhas listas suspensas, que é onde eu não deixo o meu usuário digitar nada na minha planilha que não esteja nessa lista. Se ele tentar digitar algo que não está na lista, ela não funciona, ok? Então vou dar um ESC aqui, vou dar OK. Então tem 2 formas, né? Você viram lá na região eu digitei aqui dentro, ok? E agora, sem ser, e no produto eu estou listando aqui, ok? Vim aqui, só selecionei e vou dar OK. Então agora tem também um drop-down daqui, ó, do sofá, ok? Ah não, eu quero o norte. Norte sofá tem 2 pessoas. E assim vocês podem brincar aí com um com o outro, ok? Se zerar é porque não tem, naquela região, nós não temos aqueles itens, tá bom? Então, vocês podem brincar aí. Aí lembrando que eu tenho que ter uma lista e nessa lista vocês vão fazer a seleção aí para o soma-se e o conte-se funcionar. Dúvidas sobre isso, gente? Eu estou aí, aqui vocês podem perceber que eu estou restringindo meu usuário, ok, de fazer qualquer besteira na nossa planilha. Ele só pode selecionar os itens, ok? Ele nunca vai poder digitar uma aqui, deixa eu ver aqui, Nordeste. Nordeste não me funciona, ok? Depois vocês tentam aí brincar aí e colocar outra palavra sem ser essa que está aí. Não vai funcionar, porque nós restringimos só daquela forma lá. Beleza? Isso é como se diz, a gente agilizar o nosso trabalho do dia a dia, melhorar a nossa performance aí das nossas planilhas. Eu tenho uma fórmula e agora eu estou restringindo meu usuário de não fazer nenhuma bobagem na nossa planilha. Apareceu o item novo, eu tenho que incluir dentro do item novo, tá, gente? Aí eu tenho que vir aqui de novo, né? Onde que eu fiz a validação, venho aqui e coloco o novo item, ok? E no caso da seleção, que é o dos produtos aqui, eu arrasto mais,
né? Deleto aqui, vou lá e arrasto mais para baixo. Ok? Dúvida? Pode continuar? Tudo dominado? Beleza, então vamos embora. Nesse caso aqui, eu vou aqui na região sul e vou retirar a validação, tá, gente? Se caso vocês não quiserem validação, é só vir aqui, ó, limpar tudo, ok? E vocês podem ir fazer para mim também, ó. Vou limpar tudo aqui. Eu não quero validação, vou dar ok aqui, tá bom? Então esse item aqui ficou sem a validação de dados e eu vou fazer uma nova arte agora. Nós vamos brincar agora de utilizar esses dois caras aqui. E qual que é a função deles dentro do Excel quando a gente está fazendo uma coisinhas legais aí, tá bom? Vou fechar aqui para explicar para vocês. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui, eu vou mudar aqui, tá, gente? Vou mudar aqui em vez de região, vou colocar nome. Vou colocar aqui também nome. Onde tiver norte, vou colocar aqui, ó, Luiz, sem acentuação, Luiz com acento, Lucas, ok? Deixa eu ver um outro aqui, Lucas, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se vai dar, Luiz com Z, Luiz com acento e Z também, ok? E vou deixar esse last aqui. Ó, então aqui na nossa planilha nós tem diversos tipos. Isso aqui é só para vocês entenderem esses caras aqui, tá bom? Então aqui nós temos alguns itens, ok? Olha só que interessante. Luiz com S, Luiz com acentuação e S, Lucas, Luiz com Z e Luiz com acento e Z, ok? Nós temos esses caras aqui diferentes. Tá bom? Então, Luiz sem acento, Luiz com acento, Lucas, Luiz com Z e Luiz com acento e Z. Ok? E agora eu vou colocar aqui, eu coloquei o Luiz aqui, com Z. Ok? Deixa eu achar um item, eu vou mudar aqui todos os itens aqui para um só para vocês verem como é que funciona, tá, gente? Então vou vir aqui, vou escrever cama, tá? Para todos. Se vocês puderem aí, coloca cama também, Luiz e cama, só pra gente ver como é que vai ficar esses caras aqui. Aguardar aí. Aqui, o Excel está respondendo sim, né, que eu achei um Luiz apenas com Z, ok? Sem acentuação, que o valor dele é R$150, que é esse carinha aqui, ok? Tô marcando ele aqui para vocês verem. Que é R$150 um item, combinado? Se eu colocar ele com acentuação, ele vai achar esse cara. Se eu colocar com S, vai ser esse. Com acentuação é esse. E com Lucas é esse aqui. Tá bom? Agora, é o seguinte. Quando a gente pode utilizar, no caso, o ponto, né? No caso aqui da interrogação, a interrogação ela vai substituir, ok? Substituir ok? Um caractere. Ok? Então, quando existir, ok? O ponto de interrogação, ele vai substituir um caractere. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar esse i aqui, ó. Tô vindo aqui no i e colocando aqui o ponto de interrogação. Ok? Olha lá. Coloquei esse ponto de interrogação de Luiz aqui, ele já me achou 2. Porque ele está substituindo, independente do que seja, ok, gente? Ele está juntando esses dois caras aqui, ó.
Porque para mim não importa se tem acento ou não. Quando eu coloco esse pontinho aqui, ele substitui um caractere apenas. Ok? Então, se eu mudar aqui para S, finalzinho aqui eu vou colocar S. Ok? Deixa eu colocar o S maiúsculo aqui, para ficar bonitinho. Quando eu coloco o S, ele me soma esses dois caras aqui. Independente se tem o acento ou não no lugar do I. Eu estou substituindo o I para o ponto de interrogação? Acho que é interrogação. Eu fico sempre com dúvida se é. Ok? Então ele faz isso. Ele substitui um caractere. O que faz o asteriscos? Ok? Ele substitui uma cadeia de caracteres. Ok? Ele vai me substituir uma cadeia de caracteres. Eu vou mudar isso aqui só para aparecer o escrito aqui. Ok? Ele vai mudar para substituir uma cadeia. O que eu falo uma cadeia de caracteres? Nesse caso aqui, como não é apenas um caractere, eu vou mudar aqui para o asteriscos. Ele me traz 3 itens. O que é o terceiro? É o Lucas. Porque o C e o A, ele está considerando como uma cadeia. Então não importa quantos que tiver como se diz, nesse espaço aqui de caracteres. Eu poderia ter 10 caracteres aqui, o inicial ser Lu e o final S, ele vai me colocar, ele vai fazer a soma para mim, ele vai contar e assim por diante. Então esses dois caras pode ser interessante, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado quando for utilizá-los, né? Porque dependendo, eu quero um registro exclusivo, eu quero o nome da pessoa exclusiva, não igual esse caso que nós estamos brincando aqui, ok? Que tem Luiz com acento, sem acento e o Lucas. Pra vocês terem uma ideia, né? O asterisco aqui usado como Lucas. Então é uma dica aí primordial para vocês, mas desde que tome muito cuidado. Ah não, João Paulo, eu quero somar todos estado de São Paulo, mas a planilha está uma bagunça, tem com acentuação e tem outras que não tem acento. São lá tem com acento e o outro não tem. Eu não quero fazer a substituição da planilha inteira. Então vocês vão colocar ou ponto de interrogação ou o asteriscos. Combinado? Então, essa é a sua uma opção que vocês têm que tomar muito cuidado. Ou faz a substituição, tá aberto os comentários, tá? Ou faz a substituição no arquivo inteiro, ou pense como vai utilizá-lo, ok? Então, isso é uma dica aí que poucos conhecem, que é importante vocês anotarem, mas depois eu vou fazer, né, um videozinho mostrando sobre essa dica aqui, para agilizar para vocês. Extremamente interessante, mas é muito cuidado como utilizá-lo. Combinado, gente? Se for de cidade, se eu quero procurar cidades com que tem acento, não tem, então o usuário, a gente nunca sabe o que o usuário pode fazer nas planilhas, né? Tem os usuários que vai colocar com acentuação, que não vai colocar com acentuação. Então, assim, se for cidades, estados, algumas coisas, pode utilizar sem problema, ok? Porque aí ele não vai ficar procurando só os que têm acento ou não têm acento, né? Mas para nomes, muito cuidado, combinado? Vocês viram aqui o exemplo, eu coloquei asterisco ali e ele puxou o Lucas. Por quê? Ele está substituindo uma cadeia de caracteres. Quando eu quero substituir só um, eu coloco o outro. No caso, eu sempre mudo, gente, sem interrogação, sem exclamação. É interrogação, né? Então, o ponto de interrogação. Não entendeu, Adriano? Deixa eu explicar de novo então. Vamos lá. Ó, o que acontece? No caso aqui, eu estou colocando Luiz. Quando eu coloco exclusivo um item, ok? Lembrando, aqui eu tenho Luiz sem acentuação, aqui eu tenho ele com acentuação, aqui o Lucas, Luiz com Z e Luiz, no caso aqui, apenas sem só com acentuação, ok? Quando eu quero um item exclusivo, ok? Eu venho aqui e coloco Luiz, mas eu não sei como é que está a minha planilha, se ela está zoneada, eu quero puxar todos os Luiz, com acento ou não.
Se fosse aqui no caso, eu teria que abrir duas caixinhas de nome, colocar Luiz com acento e Luiz sem acento, por exemplo. Mas esse ponto de interrogação, ele vai me substituir isso. Ele vai pegar esse i aqui, eu estou tirando o i, colocando o ponto de interrogação, ok? Onde que ele vai, o Excel vai me falar, João Paulo, beleza, você está falando que qualquer coisa, qualquer caractere que eu achar ali, se for I, se for A, se for Z, se for E, Y, etc., eu vou puxar para você, ok? Eu vou puxar a quantidade, vou puxar a soma deles, tudo para você. Você está me substituindo o seu I, que você colocou que era um item exclusivo, que era o I sem acento, por qualquer coisa que esteja dentro ali do caso ali antes, né, no meio ali, entre Lu e S. Qualquer letra que tiver ali, ele vai puxar para mim. Desde que o início seja Lu e o final S. Então, quando eu dou Enter, ele me acha dois itens. Por quê? Ele me acha esses dois aqui, ó, os dois primeiros. Ok? Ele está me puxando esses dois aqui, por quê? Aqui está com acento, aqui está sem acento. Então ele pegou o ponto de interrogação aqui e substituiu entre esses dois Is. Então iniciou com Lu e finalizou com S, ele vai puxar. Lembrando que quando é interrogação, é apenas um caractere. Está substituindo só o I. Se tivesse luas, se tivesse lués, sei lá, se tivesse luus, sei lá, dois U aqui, um S, estou viajando aqui, mas só para vocês entenderem. Ele vai lá e substitui, ok? Ele vai colocar aqui na soma para a gente aquele cara. Porque você substituiu um caractere que estava ali, que era exclusivo, agora você está substituindo ele por qualquer caractere, desde que seja um. Então tem que ser Lu iniciando e finalizando com S. Deu para entender, Adriane? Desse caso da interrogação? Mais alguém com dúvida, gente, desse caso aqui? Agora vamos para o outro. O outro é uma cadeia. Aí não importa a quantidade de caracteres que estiver entre o Lu e o S. Eu vou colocar só um asterisco, mas como é uma cadeia de caracteres, não importa para ele. Então por isso que ele vai puxar o Lucas junto, ok? Então quando eu venho aqui, troco ele aqui, né? Coloco aqui o asterisco, ele traz 3, ele está trazendo esses 3 caras aqui, ó. Porque para ele não importa, é uma cadeia de caracteres. Então, o CA aqui do Lucas, ele é considerado no asteriscos. Ok? Então, ele está 3 itens, olha lá, a quantidade 3 é a soma 600. Então, ele é uma cadeia de caracteres, então não importa para ele, nesse caso, fazer dessa forma. Tá bom? Então a diferença dos dois é, um é apenas um caractere e o outro ele vai puxar um ou 100 caracteres que estivesse aqui entre esses caras aqui. Então vamos supor um exemplo esse aqui, esse Luiz. Vou mudar aqui, sei lá, luminosidade. Luminosidades. Será que vai trazer? Olha lá, ó. Luminosidades. Trouxe o cara. Luminosidades. Trouxe o cara também. Porque começa com Lu, termina com S e eu coloquei o asteriscos. Ele trouxe 4 itens e somou esse cara aqui ainda. Ok? Ele fez a soma também. Então é só algo aí para vocês, se caso existir, vocês verem alguma planilha, necessariamente como que é a função desses dois, por que ele funciona, tá? Como que ele funciona. Mas a importância é essa, assim, como que é o momento que eu vou utilizar isso? Ah, eu não quero colocar 2 itens, eu não quero colocar um Luiz sem acento, um Luiz com acento para ele contar para mim. Eu quero fazer tudo de uma célula só. Ah, numa célula só eu vou substituir pelo ponto de interrogação ou então pelo, no caso aqui, pelo asterisco. Lembrando que o asterisco é uma cadeia de caracteres. São vários, pode ser vários caracteres. Necessariamente aqui eu não teria nem o nome Luiz aqui, eu poderia ter
outros nomes que tem nada a ver e ele iria puxar, desde que inicie-se com Lu e termine com S. Aí no dia a dia de vocês vão mudar sempre, né, outras palavras, vocês vão aqui e faz a execução dessa questão do asteriscos ou o ponto de interrogação. Alguma dúvida, gente? Está aberto para perguntas. Então, ele vai funcionar mais como uma fórmula mesmo, né, Adriane? Alguma coisa vinculada a esse cara, né? Porque para a fórmula funcionar. Então, assim, ele é exclusivo para utilizar para uma fórmula, né? Então, vocês podem pensar aí alguma forma de utilização dele. A maioria das vezes é com soma-se, um conte-se, algo que some, algo que conte, para a gente tirar essas... não quero olhar na minha planilha que tem 50 mil linhas, né? Se está com acento, se não está com acento a cidade, aí eu posso utilizar uma fórmula simples, de não vai fazer várias fórmulas, né? Eu poderia fazer São Paulo com acento, São Paulo sem acento, né? Então, assim, para eu não precisar de fazer duas fórmulas diferentes, exclusivas, com São Paulo com acento e São Paulo sem acento, ou então mandar substituir, né? Que eu poderia mandar substituir. Os com acento eu quero sem. Aí se tornou uniforme, né? Tornou só uma informação de novo. Mas se você não quer fazer a substituição, né, o localizar e substituir, você pode usar essa forma, ok? Que o nome vai vir com acento ou sem acento, ele vai somar tudo, né? Então, a maioria das vezes, sim, esse cara é utilizado exclusivamente com fórmulas, porque eu acho que sem fórmulas não tem outra, não tem para que usar, tá? Não tem necessidade nenhuma. Ele é exclusivo para fórmulas. Porque se você utilizar ele como se fosse aleatório, pode ser que ele dê erro em alguma forma que você vai fazer um cálculo puxando nessa célula, pode ser que ele dê alguma interferência, tá? Mas 99,9% de todos os casos utilizado vinculado a alguma fórmula. Nesse caso aqui, cai muito bem no soma-se e no quanti-se. Alguma dúvida, turma? Na próxima aula, né, no caso na segunda-feira, eu vou deixar a planilha antes aqui para vocês montarem ela. É uma planilha que vai ter mais valores para a gente brincar, né, sobre o conte-se e o soma-se também. Para a gente brincar com data, eu vou tentar fazer ela aqui com a data. Deixa eu ver se dá tempo. Mas aí com data aqui vai ser bem rápido, tá, gente? Só para a gente não perder aqui o fim. Por favor, aí todos juntos. Clica aqui no valor, arrasta aqui, marca as duas opções aqui, valor e no caso o item também, botão direito, inserir. Deslocar a célula para baixo, tá bom? Deslocar as células para baixo. Incluir um novo item aqui. Não é a linha inteira não, tá, gente? Só essas duas aqui. Vou escrever ano aqui. Vou deixar aqui, tá com uma lista suspensa aqui, né? Quem tiver com a lista suspensa, vá lá e retira a lista suspensa, por favor, ok? Vem aqui na abinha validação de dados, limpar tudo. Essa daqui do ano, tá bom? Aqui nós vamos ter algumas datas, aí para quem não lembra, ok? Vou inserir uma nova coluna aqui do lado. Tentar fazer devagar, gente, só para vocês, senão a live cai, tá? Tentar fazer adiando aqui, senão deixa para a próxima aula. Então, estou indo na data aqui, selecionando a coluna aqui de produto, botão direito, vou inserir uma nova coluna, vou escrever aqui ano, ok? Para quem viu as fórmulas de data, ok? Lá atrás existe uma fórmula chamada ano, ok? Ano, vou abrir parênteses e vou clicar aqui ao lado meu esquerdo e fecho parênteses. Ano igual a ano, abre parênteses e clica do lado esquerdo aqui na data. Igual a ano, abro parênteses, clico ao lado esquerdo aqui na data, dou um Enter. Aqui ele ficou num formato diferente, eu vou vir na página inicial aqui que está como data, vou colocar aqui geral, tá bom? Vem aqui na página inicial, na abinha aqui em cima, para quem ficou com uma data, vem aqui na aba geral.
na aba geral vou arrastar, ok? Minha fórmula para as demais. Vou mudar aqui algumas datas, tá, gente? Finalizar aqui com 16, ano 2016, ano 2019. E aí pode fazer aleatório vocês aí, por favor, tá? 2019, 2018, 2021. Aí pode ser aleatório vocês aí, tá, gente? Desde que muda o final aí do ano, da data aqui para mim, por favor. Nesse caso aqui. Muda essas datas aqui para mim. Finalzinho para o ano aqui ficar diferente. Ano 20, 16, 21 e assim por diante. Então, necessariamente, né, se vocês forem fazer dessa forma, né, colocar um novo critério, ok? Eu tenho aqui o meu critério do valor e tenho aqui o meu da quantidade, ok? É o soma-se e necessariamente o conte-se. Eu vou abrir esse conte-se aqui que eu já tenho dois argumentos, ok? Eu tenho o argumento do produto e do nome, meus dois critérios. Eu vou colocar um terceiro critério, eu vou abrir o fx aqui novamente, ok? Abrir meu fx, vou clicar aqui no critério 2. Então, se vocês arrastarem aqui para cá, ele vai ter novos critérios, vai ter o critério 3 e assim por diante. É simplesmente vir aqui, 3 critérios. Qual que é o meu intervalo de critério? Agora é o ano. Ok? F4 uma vez. E qual que é o meu critério único texto? Aqui onde tem escrito o ano. Combinado? Se eu quisesse fazer por data. Critério 3, selecionei a célula que nós criamos nova aí com a fórmula ano. E o outro critério é a célula ano. Ok? Vou dar um OK aqui. E aqui, necessariamente, se eu colocar, vamos testar, 2016. Ok? 2016, R$200. Está aqui, ó. Ok? Ele está levando em consideração todos esses itens aqui, ó. No caso aqui, um item, né? Tem que ser Luiz Cama em 2016. A de baixo não funcionou porque nós não mudamos a fórmula, tá, gente? A de baixo aqui continua com aquela fórmula antiga. Ok? Então, para acrescentar critério, isso é só para vocês verem, né, que tem como fazer com data e assim por diante, é só incluindo, né, novas colunas e novos produtos, né? No caso aqui, novos itens, né? E colocando critério 1, 2, 3, 4, 5, quantos critérios vocês quiserem, né? Então, o soma-sis e o conte-sis é muito dessa forma, né? A gente utilizá-la aí no dia a dia com objetividade e como a gente pode brincar com os dois aí, tá bom? Depois inclui mais colunas aí se vocês quiserem, com nome, com região, com estado, brinque com essa questão aí dos caracteres, ok? Com, no caso aqui, com a interrogação, com necessariamente também o asteriscos, brinque, né? Vocês têm que utilizar para vocês pegarem e ter mais maldade aí em relação à aplicabilidade dessas duas fórmulas aí no dia a dia. Alguma dúvida, turma? Ali necessariamente só incluir mais uma coluna, tá, gente? Nada a mais, não. E coloquei um novo critério. Então, gente, isso aqui é lógica, tá? Isso aqui vocês têm que estar bem fixado na cabeça de vocês que é lógica. Daqui para frente vai ter muita fórmula de lógica. Então é isso mesmo, é raciocínio. Opa, peraí, o que ele fez aqui? Isso aqui, beleza. Ah, fechou com isso aqui. Isso aqui está casado com isso. Apareceu escrito intervalo, vai lá e coloca, escreve intervalo, ok? Adriano, necessariamente aqui eu só incluí uma coluna nova, ok? Então incluí uma célula, duas células novas aqui. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Porque a live vai cair daqui 2 minutos. Incluí uma coluna nova, coloquei a fórmula ano e mudei aqui as datas aqui, o finalzinho das datas com alguns anos diferentes, né? Aí na fórmula em si, eu só incluí. Eu vim aqui abrir aquela que só tinha duas, né? 2 critérios. E quando eu vim aqui para baixo, que tem uma setinha aqui, ó, tem critério 2, 3, 4 e assim por diante. Olha lá, ó, tem um critério 4 também e assim por diante. Vai cair a conexão, 30 segundos. Então, daqui a pouco eu tento voltar, ou então, Adriane, você me procura que aí eu te falo certinho como é que funciona, tá bom? Então, daqui a pouco eu tô lá online, gente, no Vagas de Emprego BH, daqui a pouquinho, 9 horas, falando sobre vídeo currículo. Quem tiver está convidado.
Então vai cair. Beijo, abraço, bom final de semana para vocês.